Olá, pessoal! Vamos continuar com a nossa leitura do livro O que Jesus Diria, do autor Tony Cook. Hoje vamos estar lendo o capítulo 12, cujo título é A Igreja em Esmirna. A eternidade imposta. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Apocalipse, capítulo 2, verso 10 e 11. Embora algumas ruínas da antiga Esmirna possam ser vistas hoje, grande parte da cidade sobre a qual lemos na Bíblia está no subsolo da moderna cidade de Izmir, com cerca de 3 milhões de habitantes. Izmir é a terceira cidade mais populosa da Turquia, depois de Istambul e da sua capital, Ankara. A antiga Esmirna era conhecida por sua beleza e continua sendo um porto importante hoje, assim como nos tempos antigos. Localizada a aproximadamente 60 quilômetros ao norte de Éfeso, os cristãos em Esmirna estavam enfrentando a mais intensa perseguição da província da Ásia. A agressão contra os fiéis não era necessariamente aplicada uniforme ou consistentemente em uma determinada região, e as atitudes dos líderes cívicos locais costumavam exercer um grande papel nos diversos níveis de hostilidade contra os crentes. Esmirna foi uma das duas igrejas cujas cartas não continham palavras de correção, e isso provavelmente se deve às extremas pressões que Jesus sabia que elas estavam enfrentando. Ela também é a mais curta das 7 cartas. Eis o que o Senhor lhes disse. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e se tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia do que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tema as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Apocalipse, capítulo 2, verso 8 ao 11. Os cristãos em Esmirna haviam sofrido represálias econômicas por causa da sua fé, mas Jesus informou a eles que outras formas de perseguição estavam por acontecer, inclusive a prisão e a morte para alguns. Durante seu ministério terreno, Jesus também advertiu antecipadamente seus primeiros seguidores acerca de grande oposição e perseguição, a fim de ajudar a prepará-los para as dificuldades que enfrentariam. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, e na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Lucas, capítulo 21, verso 12 ao 19. Ser entregues às sinagogas fala da perseguição religiosa, ao passo que aparecer diante de reis e governadores se refere aos conflitos que surgiriam com os governantes seculares ou gentios. Consequentemente, o livro de Atos documenta os debates frequentes que os cristãos do Novo Testamento tinham com a intuição religiosa estabelecida na época, assim como outros relatos históricos revelam casos de perseguições posteriores
pelas autoridades romanas. As pessoas algumas vezes entendem mal o fundamento da perseguição contra os primeiros cristãos e supõem erroneamente que eles eram assediados simplesmente porque criam em Jesus. Na verdade, os pagãos no Império Romano adoravam inúmeras divindades. Acrescentar mais um com o nome de Jesus não seria um problema. O que criou dificuldade foi o fato de que os cristãos se recusarem a adorar quaisquer outros deuses, inclusive os que eram sagrados para os romanos. O comentarista bíblico William Barclay compartilha as seguintes percepções da razão pela qual os cristãos eram difamados e atacados. Com base nas palavras do sacramento da ceia, este é o meu corpo e este é o meu sangue, divulgou-se a história de que os cristãos eram canibais. Pelo fato de os cristãos chamarem sua refeição comum de ágape, a festa do amor, diziam que as reuniões deles eram orgias de luxúrias. Pelo fato de o cristianismo realmente costumar dividir famílias, quando alguns membros se tornavam cristãos e outros não, os cristãos eram acusados de interferir nos relacionamentos familiares. Os adoradores nas religiões tradicionais antigas acusavam os cristãos de ateísmo porque eles não conseguiam entender uma adoração que não tinha imagem de deuses como a deles. Os cristãos eram acusados de ser politicamente desleais porque não diziam César é o Senhor. Os cristãos eram acusados de serem incendiários porque prenunciavam que o mundo acabaria em chamas. Barclay conclui sua lista dizendo: não era difícil para as pessoas de mente maliciosa disseminarem difamações perigosas sobre a igreja cristã. Quando consideramos essas acusações que os primeiros cristãos enfrentavam, certas observações feitas por Pedro faziam ainda mais sentido. Ele deu as seguintes diretrizes especificamente aos primeiros cristãos que viviam na Ásia e nas regiões circunvizinhas. 1 Pedro, capítulo 1, verso 1. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, verso 12, 15, capítulo 3, verso 16. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como Cristo, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. 1 Pedro, capítulo 4, do verso 14 ao 16. Os cristãos em Esmirna sabiam que esse ensinamento e essas palavras transmitiriam graça e direção enquanto eles resistiam à perseguição que enfrentavam. Graças a outros escritos dos líderes da igreja primitiva, conhecemos um pouco sobre a perseguição que os cristãos de Esmirna sofriam. Um bispo da igreja primitiva de Antioquia, chamado Inácio, passou por Esmirna a caminho de ser executado em Roma, por volta de 115 depois de Cristo. Durante sua breve estadia em Esmirna, Inácio passou algum tempo com Policarpo, o bispo da cidade. Ambos haviam sido discípulos do apóstolo João e seu tempo junto, com certeza, foi doce e de profunda comunhão.
À medida que seguia sua jornada até Roma, Inácio escreveu cartas de encorajamento à igreja de Esmirna e a Policarpo pessoalmente. Cerca de 20 anos antes da visita de Inácio, chegou outra carta famosa à igreja de Esmirna, vinda de nenhum outro senão o apóstolo João, com as mensagens às 7 igrejas. Policarpo teria cerca de 27 anos de idade quando a carta de João chegou, e isso sem dúvida deixou uma impressão duradoura no jovem líder. Ao testemunhar a ousada determinação de Inácio, Policarpo deve ter se lembrado das palavras de Jesus: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, e aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 2, verso 10 e 11. Inácio foi morto por feras selvagens em Roma, enquanto Policarpo morreu muitos anos depois pelo fogo e pela espada em sua cidade natal, Esmirna. Mas nenhum desses homens enfrentou o que a Bíblia chama de segunda morte. A morte física é o que acontece quando o espírito de uma pessoa deixa o corpo, mas a segunda morte, ou a morte eterna, descreve o estado de uma pessoa eternamente separada de Deus. João menciona essa segunda morte em termos muito extremos e graves mais adiante no livro de Apocalipse. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Apocalipse 20, verso 6. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Apocalipse 20, verso 14. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21, verso 8. O martírio de Policarpo. No ano 156 depois de Cristo, Policarpo tinha 86 anos de idade e era reverenciado como bispo de Esmirna, atual Izmir, na Turquia. Foram expedidas ordens para sua prisão e, a princípio, Policarpo não tinha a intenção de fugir. Entretanto, ele foi persuadido por amigos a se refugiar em uma casa não longe da cidade. Enquanto orava, Policarpo teve uma visão de um travesseiro em chamas debaixo de sua cabeça, e ele disse aos que estavam com ele que seria queimado vivo. Quando as autoridades chegaram para prendê-lo, Policarpo demonstrou hospitalidade e gentileza, solicitando que lhe fosse servida uma refeição e que ele tivesse autorização para orar um pouco mais. A fim de garantir sua libertação, Policarpo foi aconselhado a apenas fazer a declaração: César é Senhor, e a oferecer sacrifício aos deuses romanos. Mas Policarpo se recusou, permanecendo firme e inabalável na fé. Quando ele entrou no estádio, uma voz se ouviu do céu encorajando Policarpo a ser forte e agir como um homem. Ele rejeitou as contínuas ofertas de ser liberto, oferecendo sacrifício a César. E quando eles o ameaçaram com fogo, ele respondeu: o seu fogo queima por 1 hora e se apaga, mas o fogo do juízo vindouro é eterno. Por fim, Policarpo expressou sua determinação absoluta com as palavras: por 86 anos eu o servi, e ele não me fez mal algum. Como posso então blasfemar contra o meu rei que me salvou? Eusébio, um historiador da igreja primitiva, escreve sobre o tumulto que se seguiu. Policarpo confessou que é um cristão. E quando isso foi proclamado pelo arauto, toda a multidão, tanto de gentio quanto de judeus que habitavam em Esmirna, clamou com ira incontrolável e grande clamor: este é o mestre da Ásia, o pai dos cristãos,
o subversor dos nossos deuses, que ensina muitos a não sacrificarem nem adorarem. Depois de amarrarem Policarpo a uma estaca, o fogo foi aceso, mas não conseguia atingi-lo. Em vez do cheiro de carne queimando, Eusébio escreve: percebemos um aroma tão agradável como fumaça de incenso ou de outras especiarias preciosas. Quando perceberam que as chamas não podiam matá-lo, deram ordens a um executor para golpeá-lo com a espada. Muito antes disso, Jesus havia falado sobre o tipo de morte pela qual Pedro glorificaria Deus. João 21, verso 19. E Policarpo trilhou o mesmo caminho. Está claro que Policarpo recebeu grande graça e ajuda sobrenatural ao oferecer sua vida pelo Senhor Jesus Cristo. Os incrédulos ficaram profundamente comovidos com a graça com a qual ele enfrentou a morte, e os crentes foram tremendamente encorajados também. Policarpo se encaixa na descrição de uma classe honrada de cristãos em Hebreus capítulo 11, verso 35, que pela fé foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. E hoje? É importante entender que muitos cristãos são perseguidos por sua fé hoje do que aqueles que enfrentaram a perseguição nos primeiros séculos. A população de todo o Império Romano no primeiro século era inferior a 60 milhões de pessoas e, no entanto, somente no último ano havia mais de 260 milhões de cristãos vivendo em lugares onde sofriam altos níveis de perseguição. Isso significa que havia 200 milhões de cristãos a mais vivendo sob perseguição no último ano do que a população média de todo o Império Romano no primeiro século. Além disso, estima-se que aproximadamente 3.000 cristãos foram mortos por sua fé em 2019 e aproximadamente 9.500 prédios de igrejas foram atacados. Quer a perseguição hoje venha de governos autoritários ou de grupos religiosos extremistas, esses crentes fiéis precisam do encorajamento e do consolo que somente o Espírito Santo pode oferecer. Eles também merecem as orações e o apoio do restante do corpo de Cristo. O autor da carta aos Hebreus escreveu: porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Hebreus capítulo 10, verso 34. Eles também foram advertidos no seguinte sentido: lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Hebreus 13, verso 3. Quando Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã, foi morto por apedrejamento, ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Atos 7, verso 56. Essa descrição é inusitada, porque sabe-se que Jesus está assentado à destra de Deus, mas Estevão o viu de pé. É provável que Jesus tenha se levantado especialmente para honrar o seu servo que permaneceu fiel até a morte. Também há uma cena em Apocalipse envolvendo aqueles que haviam entregado suas vidas por Jesus. Então, foi entregue a cada mártir uma túnica branca com recomendação de que se sentassem e esperassem até que o número de mártires se completasse entre os seus servos, companheiros e amigos na fé. Apocalipse, capítulo 6, verso 11, na versão A Mensagem. Se quisermos dar crédito às palavras de Jesus, precisamos aceitar o que ele disse aos seus primeiros seguidores. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Mateus 5, verso 11 e 12.
É importante lembrar que Jesus prometeu a coroa da vida aos cristãos de Esmirna e garantiu a eles que aqueles que vencessem não sofreriam o dano da segunda morte. É vital manter sempre os olhos em Jesus e na recompensa celestial que ele oferece. Oração. Senhor, agradeço pelo exemplo dos cristãos heróicos e corajosos do passado e do presente, que se recusaram a negar a fé para garantir o conforto pessoal. Sei que existem multidões de cristãos em todo o mundo hoje que estão sofrendo perseguição por causa da fé e eu oro por eles para que a tua graça e a tua presença sobrenatural os fortaleçam e os sustente. Ajuda-os e a todos nós a sermos fiéis até o último suspiro nesta terra. Amém. Aqui concluímos o capítulo 12. Sejam abençoados na prática da palavra.